Então, o tema do nosso trabalho, do nosso encontro, no caso, é o chamado do homem no casamento. Por que surgiu essa necessidade de trazer esse ensinamento aqui para a igreja? Porque geralmente nós só ouvimos ensinamento para as mulheres. Já perceberam isso? Tem um encontro de casais, as mulheres, né, são contempladas. Tem um estudo bíblico para casais, mulheres, né? Tem, sei lá, um seminário para mulheres. E os homens ficam de canto. Isso não significa dizer que não tem palavra para o homem. Tem sim, com certeza. E principalmente para o homem, porque é assim que a palavra coloca para nós, principalmente para o homem. Então, esse título, esse tema, ocorreu justamente por essa necessidade que a igreja tem de trazer um conhecimento para os homens, que são eles os chamados para casa, no lar, na igreja e tudo o mais. Como sacerdote, nós deveríamos realmente explorar mais, cada vez mais esse lado, porque eu creio que o sacerdote, quando está à porta, o ladrão não mina, diz a palavra de Deus. Quando o sacerdote se põe à porta, o ladrão não mina, ou seja, o ladrão não entrará na sua casa se houver um varão, um sacerdote ali cobrindo a sua casa, né? Então vejamos só. Um dia desses a irmã Cristiane estava na escola dominical falando isso, né? A gente precisaria fazer e tal e tal. E isso já estava guardado. Então, nós estamos aqui para contemplar também essa ala, tá? Então, vejamos só. O casamento foi criado por Deus, certo? Ele não nasceu no Éden. O casamento não nasceu no Éden. Ele foi criado por Deus no céu. Muitos dizem, o casamento foi ali com Adão e Eva. Não foi. O casamento foi criado no céu. Ele nasceu no céu quando Deus estabeleceu que Cristo casaria com sua igreja, tá? Bem antes da fundação do mundo. Então nós temos ali uma determinação de Deus quando Ele determinou, Ele estabeleceu o casamento de Cristo com a igreja. Então Deus fez o casamento para cumprir um propósito. Deus fez o casamento para cumprir um propósito. Então quando alguém casa, entra debaixo desse propósito. Tá? Quando alguém casa, entra debaixo desse propósito criado por Deus. Todavia, podemos dizer que Deus criou o estado do matrimônio, criou uma aliança, um cosmos vivo, uma casa matrimonial, para que um casal que quisesse entrar embaixo dessa aliança, entraria em uma casa espiritual, que tem suas próprias leis em operação. Então, quando você determina que vai se juntar a uma outra pessoa, ao seu cônjuge, ao seu noivo, você automaticamente vai entrar numa aliança espiritual. Essa aliança espiritual tem suas próprias leis que regem aquele cosmos, aquela casa espiritual, tá? Então, nós podemos dizer que quando duas pessoas se casam, entram em algo que Deus criou, e se ficarem debaixo dessas leis, essas próprias leis trabalharão em prol desse casal, dessa aliança. Então, aí você terá um matrimônio abençoado e serão felizes. É assim que funciona. Então, eu determino me juntar
Então eu entro debaixo dessa casa espiritual, em cuja essa casa tem suas próprias leis que trabalham ao meu favor. Ao meu favor. Então, porém, se não se alinharem com essas leis, terão dor, gemidos, amargura e serão infelizes. Vejam bem, se nós não andarmos nessa lei, alinhado com essa lei que rege esse cosmo vivo, nós não teremos as bênçãos que o casamento poderá nos atribuir. Certo? E aí eu pergunto, e o que dizer do nosso casamento? Como está o nosso casamento? Como está o nosso relacionamento? Realmente nós estamos debaixo dessas leis que regem o matrimônio? Né? É um questionamento. Estaríamos em transgressão com as leis do matrimônio? Estaríamos ocupando papéis que não são nossos? Papéis que não são nossos. Se é assim, então essas leis estão trabalhando contra nós. Faça uma retrospectiva e analise o seu casamento como está. Se realmente você está sendo feliz no casamento, que vocês estão acordando juntos, andando lado a lado, se quando um fala o outro, ainda que não concorde, se cala e deixa o barco correr. Porque é assim, irmãos, às vezes você não concorda, mas concorde. No rumo a coisa se alinha. E aquilo que você tinha aqui dentro como contrariedade vai ser sarado. E daí nós veremos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, quando eu troco os papéis na minha casa, eu ocupo papéis que não são meus, então eu estarei abrindo portais para o inimigo entrar na minha casa. Abrindo portais espirituais, porque eu não estou alinhada com a vontade de Deus. Não estou alinhada com aquele cosmo vivo que é o casamento, que Deus instituiu antes mesmo da fundação do mundo. E eu digo que se você está fazendo isso, está ocupando um lugar que não é seu, o seu lugar está vazio. E esse lugar vazio está sendo ocupado por alguém. Quem? O inimigo. O inimigo ocupa lugares vazios. O inimigo ocupa lugares vazios. Quando Deus te coloca nessa posição e você não toma, vai para trás ou para frente, aquele lugar está vazio. Automaticamente vai ser o lugar onde o inimigo estará trabalhando, porque você simplesmente não ocupou o seu espaço. O inimigo não tem lugar. O inimigo tem o lugar que você determinar para ele. Ele não tem lugar, o lugar dele é no inferno. Ele não tem que habitar em nossos lares. Eles não têm que habitar ali fazendo parte da nossa família. E, sobretudo, ocupando espaços que poderiam ser uma bênção, nos roubando a felicidade. Mas tudo isso, quem é ocupado, somos nós mesmos, irmãos. Nós mesmos, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas e nós vamos ocupar lugares que não são nossos, o inimigo habita. E para conhecer se estamos ou não cumprindo essas leis, separamos então um texto de Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, que diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor,
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pode passar. Pode passar. Para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pode passar. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, vemos aí o texto base, nós vamos trabalhar esse texto e a partir daquilo que nós já falamos sobre as leis espirituais do matrimônio, eu quero que a partir de agora cada um faça a sua avaliação, tá? A avaliação. Qual é o objetivo deste trabalho, deste encontro? Trazer uma palavra, principalmente para os homens. As mulheres não estão isentas desta palavra, não, mas principalmente para os homens, tá? Porque eles precisam se posicionar. Porque se você não tem um casamento feliz, talvez, digamos, aqueles que estão na lua de mel, né, com exceção desses, mas aqueles que já estão há um pouco tempo no casamento, provavelmente esse daí esteja precisando desta palavra. E até mesmo aquele que recém casou, porque ele tem ainda uma temporada para continuar se ajustando e fazer a coisa da forma certa. Eu creio que nós deveríamos fazer essas reuniões não somente com casados, mas principalmente com jovens também, porque seria uma prevenção a um casamento feliz, para que eles venham se estruturando para ter uma casa feliz, certo? Então, põe a parte 1, Rica. Então, a parte 1, o erro mais comum, ler a parte da mulher. A parte mais comum é ler a parte da mulher. E qual é ali? Vós, mulheres, sujeitai-vos. Pronto, nós vimos isso sempre. Nas reuniões, como já falei, natural, né? Nas reuniões, como já falei no início, normalmente o tema principal é a mulher. E hoje nós vamos pegar esse versículo, mas vamos trabalhar de uma forma mais diferente, tá? Então vejam bem, o erro mais comum é ler a parte da mulher. Então vós, mulheres, sujeitai-vos. Nós vemos essa passagem, muitos homens param aqui, mas o peso espiritual não está sobre a mulher primeiro, está sobre o homem, porque o padrão não é a cultura, o padrão é Cristo. Assim diz o texto base. O padrão é Cristo, não é a cultura, tá? Como nós já vimos. Então existe um equívoco nos lares e até mesmo nas igrejas de acreditar, de ler apenas essa primeira parte aí da mulher. Então,
a ordem dada, essa primeira parte é a ordem dada por Deus para a mulher e ignoram realmente a exigência por Deus ao homem. Quais são as exigências que Deus ordena ao homem? Essa parte aí, talvez as mulheres não adentram mais a esse capítulo por se... Como a mulher e o homem, cadê? Aí para. Mas tem uma sequência, também tem uma palavra para o homem. E os homens, por sua vez, talvez ele se imuna já de algo que ele já tem dentro de si, pela cultura machista que nós sabemos que há. E em cima dessa cultura machista, nós podemos também trazer esse versículo para fortalecer essa visão machista, né? Então, vejamos bem, se nós pegarmos esse capítulo, ou melhor, esse versículo, e colocarmos Provérbios 14:1, eu coloquei aqui no meu papel, tá, irmãos? Para não procurar na Bíblia, porque vai me atrasar mais. Então, Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as mãos. Vejam bem, vós mulheres, sujeitai-vos. E aí vem Provérbios capítulo 14, dizendo que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, esses dois versículos vêm reforçar essa situação de acreditar que sobre a mulher repousa a autoridade, a responsabilidade espiritual do lar. E não é assim. O apóstolo Paulo, quando fala da sujeição, se nós olharmos no versículo anterior, ele vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros. Então, quando eu pego e digo para a mulher sozinha, esse versículo excluído, né, sem o contexto, eu estou dizendo o quê? Que a mulher tem que se sujeitar. E eu, como homem, digamos, não vou me sujeitar. É a mulher que precisa se sujeitar. Mas anteriormente, o apóstolo Paulo coloca: sujeitai-vos uns aos outros. Então, isso significa que no casamento, não é só ela que precisa se sujeitar. Ele também. Ele também precisa se sujeitar debaixo daquele propósito que é o casamento. Porque nós não estamos casados porque nos amamos. Se é essa visão que vocês têm dentro do casamento, tirem essa visão, porque o amor, ele não vai muito longe. A paixão, muito pior, acaba logo. Quando já entra a velhice, quando as dificuldades, quando os atropelos da vida, as doenças e tudo mais, cadê o amor? Cadê o amor? Esses dias eu estava no meu trabalho e uma senhora falou: eu já vou me separar, estou me separando do meu marido. Eu disse: mas por quê? Isso me interessa muito. Eu disse: mas por quê? Ela me disse: eu não amo mais ele. Eu disse: quantos filhos você tem? Tenho uma garotinha. Eu não amo mais ele, o nosso relacionamento está tão assim conturbado e assim. Ele trabalha à noite. Vejam bem, quem trabalha à noite chega em casa, não quer dormir. E o outro lado está sem observar essas questões e quer exigir do homem. E aí a gente tem que ser sensata para observar, ou sensato para observar essas questões. Então eu disse assim: você não tem que trabalhar, pensar dessa forma, você tem que levar em conta que você já tem um bebê para criar. Você vai criar sem pai. Olha os nossos alunos como estão, todos frustrados, com problemas psicológicos, porque são criados sem pai e sem mãe. Ou sem mãe, né? Criado com vó, coisa parecida, assim. Então, eu disse a ela: você não pense que o sentimento que você tinha no passado pelo seu esposo vai permanecer hoje. Não, hoje só chegam esses problemas. Mas nós temos que colocar na nossa mente que nós estamos embaixo de um propósito, que é o propósito do casamento. Então,
Glória a Deus, você não está isento de glorificar ao Senhor Jesus, tá? Não está isento. Então vejamos bem, esses versículos vieram reforçar o pensamento padronizado culturalmente de que a mulher é a responsável pelo sucesso ou o insucesso do lar. E que o peso espiritual total está sobre ela, sendo que a responsabilidade espiritual é totalmente do homem. Tá? Totalmente do homem. Porque nós vemos aí no versículo 23 que o Senhor coloca aí o marido, o cabeça, melhor dizendo, Cristo como cabeça da igreja e, consequentemente, o marido a cabeça da mulher. Certo? Então, desde o início da vida terrena, Deus determinou ao homem o cuidado pela sua casa, dando-lhe a responsabilidade de trazer paz e equilíbrio ao ambiente. Então, esse é o papel do marido, a responsabilidade espiritual. Por acaso a sua casa está com a vida espiritual lá embaixo, ou nem tem uma vida espiritual, vamos à igreja simplesmente por ir, até porque hoje é domingo, hoje é dia de culto, né? Hoje é dia de culto, então nós vamos ao culto, porque senão o pastor Paulo ou o pastor Daniel não vão gostar, vão cobrar. Então, para eu não ser cobrada, eu vou para o culto. Nossa vida espiritual, ela depende do sacerdote. Na medida em que a gente for trabalhando aqui o texto, a gente vai verificar isso. Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim para lavrar e o guardar. Está aí. O Senhor pegou o homem, Adão, e colocou no meio do jardim e o determinou que ele lavraria e guardaria o jardim. E o jardim tipifica a nossa casa. Se Deus fez isso com Adão, então a responsabilidade está aí. A responsabilidade de lavrar. O que seria lavrar a terra? O jardim, lavrar a terra, seria você cavar a terra, tirar as raízes contorcidas, tirar de lá toda e qualquer pedra ou madeira que estivesse, pedaço de pau que estivesse impedindo da terra ser lavrada, da terra ser arada. E também cuidar de quê? Cuidar dos animais peçonhentos, de qualquer elemento que viesse contra o jardim. Então, vejam bem, como, segundo a palavra de Deus, nós acostumados a ouvir da igreja que é a mulher responsável pela vida espiritual e pelo sucesso de casa, nós vemos aqui que Deus colocou o homem como responsável para trabalhar nessas questões do lar. Vamos mais rápido, porque eu acho que eu estou perdendo muito tempo. Segundo, porque o marido... Vemos aí, embasado no versículo 23, diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O homem como Cristo, não como chefe. Então o homem não foi instituído no lar para mandar. O homem foi colocado para ele se entregar à sua esposa ou para o lar, assim como Cristo também se entregou pela igreja. Ser cabeça na Bíblia é ter responsabilidade. Porém, muitos homens querem ser cabeças no sentido de autoridade para dominar, para impor e para controlar a mulher. Sendo que Cristo, como cabeça da igreja, se doou por ela, morrendo.
Então se espera isso dos varões, dos sacerdotes da casa, que se entregue ao lar morrendo. Melhor se já entrar no casamento morto, né? Se entrar no casamento morto, não vai haver problema nenhum. Muito pelo contrário, aquele casamento vai viver e será uma bênção para a sociedade, para os membros da família, para a igreja e enfim. Então João, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui é um convite para morrer, irmãos. É um convite para morrer. A palavra de Deus nos diz que é necessário, como o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só. Ou seja, nós como grãos de trigo, precisamos morrer. Para quê? Para dar frutos. Para dar frutos. Assim como Cristo, nós temos o exemplo de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele deu frutos. Olha aqui vocês. Olha os frutos que Jesus conquistou quando ele morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, ele trouxe muitos frutos. E tem muitos mais por aí. Então, e além disso, ainda foi elevado com autoridade espiritual. É assim que acontece com aquele que resolve morrer. Morrer. Eu decido morrer. E o que é morrer? Nessa passagem, esse convite que o apóstolo, aliás, João fala, né? Ele diz que nós precisamos morrer, é se anular a si mesmo. Como assim? Como é na vida prática isso? É você, nos teus atritos em casa com teu cônjuge, simplesmente você tem toda a razão, mas você resolve não brigar, não abrir a boca, não falar nada. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Você está morrendo. O resultado não vem na hora, mas depois virá o resultado. Você dará fruto, muito fruto, diz a Bíblia, e também será elevado a uma autoridade espiritual. Você quer ter autoridade espiritual? Então morra. Morra. Porque senão você permanecerá batendo de frente com o teu cônjuge e não chegando a lugar nenhum e deixando de ser abençoado com aquelas bênçãos do casamento, do matrimônio. Amém? Eu espero que isso esteja fazendo sentido, irmãos. E vejam, irmãos, isso aqui não é só para o homem. Isso aqui é para a igreja. Nós, como servos de Deus, precisamos morrer, todos os dias morrer, todos os dias, para que assim nós venhamos a ter aquelas bênçãos que Deus determinou no lar, na família e principalmente dentro do casamento. Outra forma, Mateus também escreve, Mateus, no capítulo 18, 7, ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, é necessário que venham as ofensas. É necessário que venham as ofensas, mas ai daquele que por ele vier a ofensa. Esta palavra está falando de humildade também, como no grão de trigo. Como assim? Sim, é necessário que venham as ofensas a mim, que estou sendo trabalhada por Deus. Mas ai de mim se eu revidar. Ai de mim se eu revidar. É necessário que venham as ofensas. Às vezes, irmãos, nós precisamos passar por essa ofensa. E quando eu passar por essa ofensa, eu preciso me calar. Sabe por quê? Porque então eu não
receberei realmente aquilo que Deus determinou. Porque Deus determinou a humildade para mim, para quem buscar. Mas se eu revidar as ofensas, ai de mim. Ou seja, por que ai de mim? Porque eu vou deixar de ganhar a humildade que Deus, vou perder o meu tempo de ganhar essa humildade, de quebrar o orgulho e ser mais e mais humilde, para que eu venha desfrutar, não somente lá na eternidade, mas aqui na terra, aquilo que Deus se propôs a me dar. Terceiro ponto. Amar como Cristo, morrer antes de mandar. Amar como Cristo, morrer antes de mandar. Vejam bem, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está o nível que destrói qualquer ego masculino. Cristo não exigiu primeiro, Cristo se entregou primeiro. E assim também nós, maridos, temos que nos entregar, amar as esposas assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Somente o amor sacrificial de Cristo faria com que ele morresse pela igreja. E é esse mesmo amor que o Senhor exige do homem, amor sacrificial e liderança servil. Abrir mão do orgulho, servir mesmo cansado, proteger emocionalmente, sustentar espiritualmente. Amar é morrer todos os dias em função da mulher amada ou do cônjuge amado. Porque isso daqui não é só para o homem, é para a igreja. Amém? Então nós precisamos morrer todos os dias para assim então termos as bênçãos que o Senhor determinou. Vamos ao quarto ponto. Irmãos, às vezes nós questionamos, mas como eu vou amar alguém, homens, estou dizendo, o sacerdote de casa, como é que eu vou amar a minha mulher? Ela é impossível, ela é rebelde, é respondona, ela não obedece, ela é orgulhosa, é isso, aquilo, outro, como é que eu vou amar? Pois é, irmãos, a gente falou da semente, né, do trigo que caindo na terra, se ele não morrer, fica só. Então, eu decido se eu quero morrer ou não quero morrer. Mas, irmãos, eu tenho experimentado, para eu chegar aqui com vocês e falar desta palavra, o Senhor me deu autoridade espiritual. Sabe? E o que significa isso? Que eu já passei por algumas situações onde eu estava para ficar louca. E às vezes eu reclamava. Quando Deus tirou as viseiras dos meus olhos, eu pude ver que realmente Deus estava trabalhando na minha humildade, no meu caráter, para tirar realmente o orgulho que existe dentro de mim. Sabe para quê, irmãos? Para que eu viesse hoje, para falar para uma igreja a respeito do matrimônio, mas principalmente da responsabilidade do homem. Deus determinou isso. É gostoso, irmãos, na hora da peia? Não é. Na hora de se quebrar o orgulho e ficar calado? Não é. Mas faça uma vez, faça a segunda, faça a terceira, depois, boca de siri, não vai sair mais nada. Eu tenho um marido maravilhoso, o meu Val. Deus tem trabalhado na minha vida por este homem. Ele também não abre a boca para nada. E aí fica difícil, porque eu quero ser direcionada por alguém dizendo: Rocio não é assim, Rocio faz assado, olha, está errando aqui, e ele não abre a boca. E sabe o que acontece? Eu vou para a presença de Deus, porque ali o Senhor vai me mostrar o que é realmente que eu preciso mudar. E eu tenho avançado assim, irmãos, avançado. Mas por que Deus fez isso?
me dando o marido dessa forma, que não fala nada. Sabe por quê? Porque existem pessoas que são mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Elas descem logo. Mas se fosse uma agitada, ela assim, fala, né? Fala, né? Saculejando e gritando, e não ia ser legal, mas Deus sabe o que dá para nós. Irmãos, nunca despreze a atividade, a ação, o caráter do teu cônjuge, porque ele servirá para arrancar os orgulhos que nós temos dentro de nós. Dê presente para ele. Quando você se sentir ofendido e não abrir a sua boca ou ficar chateado até, dê presente para ele, ele merece. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está sendo um canal para você ser trabalhado. Então ele merece presentes. Deem palmas para o Senhor Jesus. Aplaudam o Senhor Jesus neste momento. Haja dinheiro para presente. Haja dinheiro para presente. Né? Mas é assim mesmo. Isso é maravilhoso. Quando a gente está acordado, irmãos, para observar essas coisas que vêm do Senhor para nós, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e nós percebemos, o Senhor nos dá esse discernimento pelo poder da palavra dele. Você quer ter esse dom? Busque a palavra do Senhor, porque ela vai te enriquecer. E quando o inimigo chegar a ti de uma forma sutil, você vai saber como combater o inimigo. Irmãos, o quarto ponto diz assim: o homem como sacerdote do lar, para a santificar, purificando-a. O homem tem uma função que muitos ignoram. Ele é responsável pelo ambiente espiritual da esposa. Isso significa, ele ora por ela, ele cobre ela espiritualmente, ele ajuda no crescimento dela, ele não a contamina emocionalmente. Um homem imaturo fere, um homem espiritual cura. Um homem espiritual cura. Então, como líder espiritual, tem o encargo de guiar a família nos princípios da fé, exemplo de caráter. O homem também tem que incentivar a oração e ter um diálogo aberto no lar com a família, com a esposa principalmente. Então, aqui nós vemos o homem tem duas funções, uma como sacerdote e outra como profeta. Como sacerdote, ele leva as demandas da casa para Deus. Como profeta, ele traz de Deus para casa, traz resposta, traz orientação, traz direção. E como seria isso, irmãos? Quando o homem chega na sua casa e abre a palavra de Deus e diz, assim diz o Senhor, ele está sendo o profeta de casa. Assim diz o Senhor, mulher orgulhosa. Assim diz o Senhor, mulher rixosa. Assim diz o Senhor, mulher insatisfeita. Assim diz o Senhor, mulher que se incomoda com tudo, que gosta de falar mal dos outros, que não ama o seu marido, que é relaxada em casa, que não sabe guardar as suas roupas, tratar das roupas, da comida, da casa e tudo mais. E aí vem o homem trabalhando dessa forma. Porque ao homem foi delegada essa atividade, essa responsabilidade. E se não for assim, irmãos, nós estamos debaixo da maldição das leis espirituais do casamento. E vamos mais. Não se preocupe com quem não veio.
Tá? Agora me veio isso, sabe por quê? Porque eu olhei algumas pessoas que não estão aqui, mas não se preocupe, não eram para elas essa palavra, era para você. Então vamos nos alimentar de uma forma que saiamos daqui satisfeitos. Então, o culto doméstico, irmãos. Vejam bem, eu vou falar algo bem importante. O culto na igreja, o alimento dentro da igreja é Vejam bem, escutem bem, irmãos. Irmãos, escutem bem. O alimento que é dado aqui do púlpito para a igreja é mas o alimento dado na tua casa para os teus filhos, para a tua esposa é outro. Tem um outro sentido. Ali na mesa, você à mesa com a família, com tua esposa, com teus filhos, você está curando corações amargurados, admoestando, liderando, orientando, porque esse é o papel do homem em casa. Não esqueçam disso. Eu não vou fazer culto doméstico. Façam, porque vocês sabem por que a família de muitos estão por aí? Que você não tem mais controle sobre os seus filhos? Porque faltou o culto doméstico. Faltou ali você admoestar a tua família, dizendo como profeta, assim diz o Senhor, e levando também como sacerdote ao Senhor as demandas do nosso lar. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus lá em Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Irmãos, não tem mulher rebelde, não tem homem rebelde, porque quando o homem está com a palavra de Deus na mão, ela corta para lá e corta para cá, ela admoesta lá e admoesta aqui, ela fala ali e fala aqui também. Por quê? Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Penha, o que é martelo? Obviamente aquilo que quebra pedra, ou parede, ou sei lá o que. Mas, e o que é penha? É pedra, ou seja, um coração duro. Ainda que a mulher ou o marido ou os filhos sejam rebeldes, a partir do momento em que você pega a palavra de Deus para falar, você está usando o martelo e está esmiuçando a penha, está quebrando o orgulho mais potente que pode ter no ser humano. Deus está desfazendo. Quando você, como sacerdote, faz o que Deus está fazendo, haverá diferença na tua casa. E digo, quando tem valente à porta, o ladrão não mina, diz a palavra do Senhor. E o que é isso, irmãos? Quando na casa tem um valente ali à porta, o ladrão não entra para minar a tua família. Não entra, porque está ali o varão, o valente, guardando, protegendo a casa. Quantas casas hoje estão desacobertadas, irmãos, espiritualmente, porque o lugar desse varão à porta está vazio. O lugar está vazio. E é necessário que nós corramos, observemos a palavra de Deus para que ela venha se cumprir no nosso lar também. E assim nós recebamos as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Então, irmãos, o quinto ponto. O homem pode destruir o que deveria proteger. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Isso revela algo profundo. Quem maltrata a esposa está se autodestruindo. Porque a esposa não é inimiga, ela é extensão dele. Muitos homens estão em guerra dentro do próprio lar. Vejam bem, muitos lares hoje são mais ponto de guerra do que refrigério, paz, harmonia. Guerra.
guerra. Mas por quê, irmãos? Estão se medindo um com o outro. Estão vendo quem manda mais. O marido manda ou dá uma ordem, a mulher vai lá e tira a ordem do marido. Ou vice-versa. Então é guerra, é guerra. Não, esse lar está em desacordo com o padrão que é o lar de Cristo, Cristo e a igreja. Está em desacordo. Logo, as leis espirituais que regem o matrimônio desse casal está agindo contra ele e não a favor dele. O homem pode destruir o que deveria proteger. Os lares parecem um campo de batalha e não um lugar de refúgio e paz. Quando o homem não coabita com a mulher com entendimento, a oração dele não é ouvida. Vejam? Quando o homem não coabita com a sua mulher com entendimento, diz 2 Pedro, deixa eu ver, 1 Pedro 3,7 diz: maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o homem que trata a sua mulher sem entendimento, a sua oração não chega a Deus. Um céu de bronze se instala a ponto da oração dele não chegar a Deus. Coabitar com a mulher com entendimento, como diz Pedro, temos muitos benefícios nessa questão. Então, eu ouvi uma analogia do sol e a lua. Vocês sabem em José, por exemplo. José, quando teve o sonho que que toda a sua família iria se prostrar a ele, Deus usou o sol e a lua, prostrando-se diante de José. Então, o sol, obviamente, tipificava o pai, e a lua tipificava a mãe. Aí nós temos esses dois elementos naturais. O sol, ele dá luz própria. A lua não, recebe luz do sol, certo? O sol, digamos que, vamos fazer essa analogia. O sol, um dia chegou em casa e a mulher disse a lua, né? A lua disse: como eu gostaria de tomar sorvete de maracujá. E o sorvete de maracujá também esse sabor também era o preferido do sol. Aí de repente o sol diz: mas já é tarde, não vai dar de comprar, mas amanhã eu compro. Então no outro dia, quando ele veio do trabalho, trouxe o sorvete de maracujá. E ela olhou, a lua olhou e disse: não tinha de morango? Não tinha de morango? O que nós vemos aí, irmãos? Vemos que a mulher é como a lua, tem fases. A mulher uma hora quer uma coisa, outra hora quer a outra, e assim por diante. Mas o homem gosta de sorvete de maracujá. Daqui a 10, 11, 20 anos, ele gostará de sorvete de maracujá. Mas a mulher não. Ela tem fases, ora ela quer uma coisa e ora quer outra. Mas irmãos, isso é problema? Não, coabite com a sua esposa com entendimento. Quando ela chega do trabalho, visualize aí, com os sapatos aqui na mão, ela chega reclamando: esse sapato tirou calo, estou com os pés doídos e tudo mais. E o homem, vendo essa situação, vai dizer assim para ela: olha, da próxima vez você vai de tênis, você sabia que hoje você ia trabalhar, ia andar muito e tal, então vai de tênis. E no outro dia ela vai de novo de salto alto. Alguém está por acaso se identificando aí? No outro dia ela vai de salto alto, irmãos. Por
Por quê? Porque ela não está ligando para isso. Ela não queria que o marido desse a solução para o problema dela. Ela queria, sabe o quê? Que ele sofresse a dor dela. Só isso. Sofresse a dor juntamente com a mulher, com a esposa. E assim ela iria se sentir realizada. Como não estou só, meu marido sofre comigo. Assim fez Cristo com a igreja. Ele sofre quando vê que nós estamos em dificuldade, estamos sofrendo. Ele vai lá e sofre conosco. Quando nós somos apedrejados, Ele recebe aquelas pedras. Não somos nós que recebemos, Ele recebe. Então é assim, você terá as suas orações ouvidas a partir do momento em que você compreender, coabitar com a tua esposa com entendimento, e vice-versa, irmãos, e vice-versa. Porque tem homens que também se comportam assim como as mulheres, como estes fatos que eu acabei de comentar. Então nós que somos mais maduras, temos que compreender. Temos que andar com entendimento. A palavra de Deus nos afirma isso. E vou andar mais, que eu estou atrasada. Amém, irmãos? Estão compreendendo a palavra? Amém, né? Ponto 6, Rica. Ponto 6. O maior mistério, unidade espiritual. A unidade espiritual faz parte lá das leis espirituais, tá, irmãos? Depois, no final, se der tempo, eu vou falar sobre essas leis, mais minuciosamente, ou pelo menos ler. Diz assim: o maior mistério, unidade espiritual, e serão os dois uma só carne. Aqui está o nível mais profundo do casamento. Aliás, mais profundo, casamento não é convivência, é fusão espiritual. Isso muda tudo. Quando ele despreza, ele se fere. Quando ele ignora, ele se esvazia. Quando ele ama, ele floresce. E serão dois numa só carne, diz a palavra, lá no versículo 31. Casamento não é só convivência, é fusão espiritual. Então, irmãos, na medida em que nós casamos e convivemos com o nosso cônjuge, essa convivência vai entrar na questão da fusão espiritual. Por exemplo, quando Deus te trouxe a tua esposa, Ele trouxe uma mulher para ti. Preste atenção, uma mulher para ti. Mas com aquilo que saiu de você durante todos esses anos, você constituiu a tua esposa. Você constituiu a esposa. Então, o homem recebe a mulher, mas com o tempo ele vai receber a esposa. Por isso é difícil, irmão, você falar mal da sua esposa. Você falar mal da sua esposa é difícil, sabe por quê? Aquilo que saiu de você foi o que constituiu a tua esposa. Aquilo que saiu de Cristo para a igreja é o que nós estamos nos tornando. É o que nós estamos nos tornando. Assim também faz Cristo com a sua igreja, como você faz com a sua esposa. Você simplesmente admoesta: ah, mas ela nunca mudou, ela continua do mesmo jeito desde que eu casei. Você é o culpado. Você é o culpado, porque você não fez transformação. Você não usou a palavra para que houvesse uma transformação ali. Como sacerdote do lar, como profeta do lar, você não se valeu da palavra do Senhor para trazer transformação para a sua família, para trazer transformação para a sua casa. E assim, irmãos, consequentemente, o que você viveu hoje, o que você conseguiu tirar de dentro de você para a sua família, o seu filho vai fazer do mesmo jeito. E vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai até a terceira e quarta geração daqueles que servem ao Senhor. Então pense nisso. Não reclame porque sua esposa é assim ou assada.
Mas diga, realmente eu tenho culpa, porque ela é uma extensão, ela é uma fusão daquilo que sai de dentro de mim. Tá compreendida essa parte, irmãos? Tá, né? Está compreendido, e é isso que Deus quer de nós. Então, diz assim, a lei da unidade decide a autoridade espiritual. Prestem atenção, a lei da unidade decide a autoridade espiritual. Você quer ter autoridade espiritual? Então viva nessa lei da unidade. Viva nessa lei da unidade, porque a palavra de Deus diz assim, Mateus 18:19, diz assim, quando dois decidirem acerca de qualquer coisa vos será feito. Pronto, acabou. Então, nós vemos lares que muitas vezes estão em desacordo, não estão caminhando, não há unidade nesse lar, logo estão quebrando uma lei espiritual. Ok? E vamos no 8, Rica. Porque o 7 já falamos que é sobre o amor sacrificial. 8. O modelo final, Cristo e a igreja. Grande é este mistério. O casamento é uma revelação espiritual. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Então a pergunta não é, ela está sendo submissa? A pergunta é, você está sendo Cristo dentro da sua casa? Você está sendo Cristo dentro da sua casa? Como já falamos, tudo que sai de você, tudo que você ensina, tudo que você leva, orienta para a sua família, é isso que ela será. Tá? Então, é uma pergunta, Cristo está sendo, o seu lar, de fato está sendo o habitat de Cristo? Cristo está surgindo na vida de cada um, está presente na vida de cada um? O homem representa Cristo, a mulher a igreja. Tendo essa verdade com base, como está o nosso casamento? Partimos esse conteúdo, esse ensino tratando disso. Como está o nosso casamento? E aí? Você conseguiu discernir, identificar qual das leis você não tem cumprido, qual dos pontos você não tem cumprido? A lei, as leis. Vejamos as leis espirituais do matrimônio. Já estamos terminando, tá, irmãos? Lei da unidade, nós acabamos de falar. Lei da aliança, lei da semeadura dentro do casamento, lei da honra, lei da representação, lei da submissão e lei da permanência. Onde é que você está falhando? Por que o seu lar não está do jeito que Deus quer? Porque onde estamos falhando? Onde estamos falhando, igreja? Se você ainda não é recém-casado, ainda não caminhou tanto assim, comece a observar onde você está falhando para que o Senhor venha te abençoar. Para isso é que o casamento foi criado, para mostrar a representatividade aqui na terra de como é lá no céu, de como é Cristo com a sua esposa. Esse é o mistério, e é por isso, irmãos, que o inimigo tem batido fortemente nos casamentos, fazendo com que os cônjuges sejam surdos, sejam cegos, que tenham a mente cauterizada, que tenham a mente sem nenhuma percepção espiritual, e aí entra em choque, trazendo para o mundo como é Cristo e a igreja, porque o meu casamento com o meu marido revela Cristo e a igreja. Assim que, se eu não vivo nos padrões estabelecidos por Deus, eu então não estou mostrando ao mundo como é de fato Cristo e a igreja. E é por isso que o diabo trabalha de uma forma grandiosa para mostrar para o mundo como é Cristo e a igreja através do teu casamento. Esse é o mistério.
Vamos trabalhar jogando por terra a obra do inimigo para que o nosso casamento seja realmente aquele casamento estabelecido por Deus, para a glória de Deus Pai, e Ele se alegre e o inimigo tire a sua mão da nossa casa, para que nós possamos realmente servir ao Senhor com alegria e estar debaixo daquelas leis espirituais do casamento, para que sejamos realmente felizes com o nosso cônjuge e com a nossa família. E, consequentemente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se, o Senhor quer algo muito importante. Então, conclusão, o problema não começa na falta de submissão da mulher, começa na ausência de um homem crucificado, porque onde há um homem que ama como Cristo, há uma mulher que floresce naturalmente. Essa é a conclusão. Louvemos ao Senhor, e mais uma vez eu digo, quando há valente à porta, o ladrão não mina. Enquanto tiver o sacerdote, diz a palavra de Deus, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. O que é isso, irmão? Você é o sacerdote de casa. Levanta a tua cabeça aos céus, porque entrará o Rei da Glória lá no teu lar. Louvado seja o Senhor.